Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor com a nossa diaconisa Jennifer. Vamos estar orando, entregando ela nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha falar segundo a sua vontade, o seu querer. Estenda suas mãos para cá. Senhor Deus e Pai, entregamos a tua filha nesta hora em tuas mãos, Senhor. Ajude ela a entregar, a falar, a conversar com a tua igreja, de acordo com a tua vontade. Palestra conosco nessa noite, faça segundo a tua vontade, o teu querer. Abre os corações, o entendimento, dá-nos discernimento daquilo que tu tem. Prepara a nossa terra, nosso coração, Senhor. Abençoa também a tua filha, vá de encontro às necessidades dela, ajuda e fortalece. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Eu nem precisava da minha oportunidade, porque o Senhor já tem falado grande e poderosamente neste lugar. Aqui já foi dito sobre testemunho, já foi louvado o quanto o Senhor é grande. A beneficência, a magnitude do Senhor excede tudo aquilo que possa vir contra a igreja dele. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra nós. Porque na nossa frente vai o grande general, aquele que é louvado e adorado, engrandecido aqui dentro. Que enquanto a gente adora, o nosso louvor sobe. Enquanto a glória sobe, Deus se manifesta e nos responde com vitória. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 12. Juízes 3, a partir do versículo 12. Uma palavra a qual o Senhor trouxe ao meu coração para estar ministrando hoje para a igreja. E que fala muito comigo, é uma passagem que eu muito me identifico. E é muito bom quando a gente começa a se reconhecer dentro da palavra, né? Mostra o quão o poder do Senhor tem sido grande na nossa vida e como Ele tem atuado na nossa vida. Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas. Então feriu a Israel e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemini, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios de comprimento, de um côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, junto à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estavam ao pé de Gilgal, e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual ele disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiram saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha só para si. Onde estava sentado, disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre a sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo, após a lâmina, e a gordura cobriu a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio, fechou a porta da sala e a trancou. E saindo ele, vieram seus servos do rei, e viram que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está aliviando o ventre na recâmara do cenáculo fresco. Esperando até se alarmarem, eis que lhe abria as portas do cenáculo. Então tomaram a chave. Abriram e eis que seu senhor estava estendido, morto em terra. Você pode sentar, glorificando o nome do Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar. Não deixe a presença do Senhor ir embora. Continue adorando e glorificando, porque o Senhor Ele é digno de honra, de louvor.
E essa palavra aqui, ela vai muito em encontro ao meu coração. Já tem um tempo a qual eu estava estudando. E no livro dos Juízes a gente vai achar inúmeras pessoas a qual representaram a presença do Senhor através das suas vidas. A Bíblia narra, no período dos juízes, juízes que se levantaram como capitães de guerra, ou também pessoas que levantaram-se de forma democrática para poder governar os filhos dos israelitas, a saber que eles servissem ao Senhor de maneira qual era devida e não se desviassem dos seus caminhos. Porque após a morte de Josué, o povo se encontra se sentindo como se eles não tivessem um líder e começam a se afastar do Senhor. A Bíblia diz, uns versículos antes, que Deus levanta Otiniel para poder ser juiz do povo. Ele era sobrinho de Calebe. E ele dá diretriz para o povo, ele fala sobre as promessas do Senhor, sobre as leis do Senhor. E, em determinado tempo, o povo, ele anda em retidão com Deus. Só que Otiniel vem a morrer. E quando Otiniel falece, o povo volta a se contaminar. A Bíblia narra nesse período que quando o povo ele já entra na terra prometida, o Senhor não deixa que todos os inimigos saiam daquela terra, mas deixa assim alguns inimigos. Por quê? Porque o povo que entrou em Canaã não foi o mesmo que saiu do Egito. A gente sabe que Moisés falou ao povo, porque por causa do duro coração deles, os que tinham de 20 anos para cima morreriam e não conheceriam a terra prometida. Então, quem entrou lá eram pessoas que não tinham passado pelas portas do Egito. Eram pessoas que não tinham sofrido, né? Somente Josué e Calebe, mas o restante não conheceu o que era a escravidão. Então, para que o povo aprendesse a lutar e não apartassem dele a ousadia, a coragem do Deus que eles serviam, o Senhor permitiu que ainda ficassem alguns inimigos na terra. Porque a própria Bíblia diz que o inimigo ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Nós fomos aqui orientados pelo nosso pastor, né, numa das suas pregações, ele falando que na nossa concepção humana a gente acha assim, por que Deus não destruiu o diabo? Por que ele não matou o diabo, mas permitiu ele ficar? Né? Só para tribular nossas vidas? Tudo tem um propósito. A gente sabe que mesmo nós somos lavados, remidos pelo Senhor, se a gente não vigiar, o velho homem volta. Se a gente não vigiar, ainda brota no nosso coração uma semente da maldade. Então é nessa hora que o Senhor, como está escrito na palavra dele, diz: te pus no deserto para saber o que havia no teu coração. E é a hora que nós somos provados, a saber se realmente nós servimos a Deus, como ele deve ser servido e deve ser adorado. O povo, depois que o líder Otiniel morre, o juiz Otiniel morre, ele volta novamente a se contaminar. E começam a virar servos do rei Eglon, rei dos Moabitas, o Senhor permite. Só que como a Bíblia narra esse homem, é um fato muito curioso, porque diz que era um homem muito gordo. Era uma pessoa que vivia uma vida de glutonaria. Ele era muito grande e muito gordo. Só que quando o povo está cativo na mão do inimigo, o inimigo ele não precisa ter muita força não, porque a maior dominação não é no físico, é na mente. O inimigo, ele todo dia trabalha, não é para poder escravizar teu corpo físico, não, é para escravizar a tua mente, a minha mente. Porque ele sabe que se ele bloquear o canal que a gente tem, o acesso que a gente tem com Deus, ele nos paralisa. E o povo que era forte, o povo de Deus, que foi tirado do Egito, que conheceu um Deus que abriu o mar vermelho, era o povo que estava agora escravo na mão de um homem que mal conseguia correr, que era muito gordo. Mas ele se aliou estrategicamente a alguns outros reis e acabou fazendo com que os filhos de israelitas ficassem cativos da mão deles. E eles tinham que dar aquilo que era deles, entregar aquilo que era deles para poder satisfazer aquele rei. E eu falando, Senhor, infelizmente a gente às vezes acaba voltando para o mesmo lugar. O povo já estava liberto dos seus inimigos pela mão de Otiniel, mas quando Otiniel morre, eles voltam a se contaminar. E muitas vezes a gente vive uma vida assim. E muitas vezes acontece isso conosco. Hoje em dia, o que tenta escravizar nossa mente não é mais um rei, mas é muitas vezes a mídia, é muitas vezes as redes sociais. Eu não estou aqui falando mal de rede social, irmão, até porque a minha formação, eu sei que rede social é uma bênção, mas quando a gente sabe usar. Infelizmente, o mundo hoje tenta escravizar nossa vida com pressões. Porque a mulher hoje ela tem que ter um corpo perfeito, ela tem que ser malhada, ela tem que ser inteligente, ela tem que estudar, ela tem que cuidar bem do filho, ela tem que cuidar bem de casa, ela tem que ser divertida, ela tem que ficar acordada 24 horas do dia fazendo coisa.
Quem é que dá conta de uma vida dessa? Fazem um modelo plastificado de uma mulher perfeita e tentam empurrar a goela abaixo de nós, que nós devemos ser assim. E muitas vezes, quando a gente não se enquadra nesse padrão de perfeição, a gente começa a sofrer. Ai, mas o meu cabelo não é igual. Não, porque meu corpo não está adequado. Não, porque eu estou acima do peso. Não, porque eu sou assim. Não, porque eu sou assado. Eu estou baixa demais, eu estou alta demais, eu estou grande demais, eu estou pequena demais. E a gente vai tentando se enquadrar naquilo que foi um padrão que não foi Deus que estabeleceu para nós. Porque o Senhor nos criou, Ele sabe até onde nós podemos ir. Foi imposto que o filho tem que ser perfeito, o filho tem que ser super inteligente, o filho já tem que ter um montão de seguidor na rede social, quando na verdade nós devemos seguir a Jesus. Irmãos, o público que hoje a gente muitas vezes nos assiste na rede social e nos aplaudem, se você cair, se você tropeçar, vai ser as mesmas pessoas que vão te julgar. Não se engana, não deixa se iludir por quem aplaude você. Porque muitas vezes essas mesmas pessoas, a gente vai ver isso na Bíblia. Jesus, ele entra em Jerusalém e ele é aclamado, ele é aplaudido. Hosana nas alturas. E é nesse mesmo lugar onde ele passou para ser aplaudido, ele passa para ser crucificado. E o mundo não faz diferente conosco. A gente vive para ser espelho do nosso mestre, daquilo que Jesus passou, nós passamos também. E muitas vezes a gente quer se enquadrar e não se vê feliz enquanto não consegue aquilo. Nós estamos vivendo um período de pessoas com alta ansiedade, porque no seu coração desejam ter e desejam ser algo que é um modelo irreal, não tem como ser. Escravizam a nossa mente dizendo, você tem que ter aquele carro, você tem que ter aquela bolsa, você tem que ter aquele sapato, você tem que morar naquele lugar, você tem que ir em todos os pontos turísticos que aparecem no Instagram, irmãos. Muitas vezes está difícil a gente ir ali na Quinta da Boa Vista. Às vezes nem dinheiro no final do mês não sobra para ir. Aleluia. Nós entendemos que a nossa felicidade ela está em Cristo Jesus. Ele supra a nossa necessidade, Ele enche o nosso coração. A nossa casa tem que estar cheia da presença do Senhor. Aleluia, porque as outras coisas vão ser acrescentadas conforme a necessidade que Deus vê que nós temos. Porque muitas vezes a gente enxerga algo como necessidade, mas na verdade não é. E a Bíblia diz que esse juiz ele é levantado, Eude. Só que diferente, irmão, de muitos juízes que a gente vê na Bíblia, como Débora, né? Uma mulher valente, imponente, sábia, de oração, foi até para a guerra. Que maravilha, né? A gente ter uma mulher na Bíblia que já foi para a guerra. Olha que graça, que glória. A gente vai ver Sansão, um homem forte, que até no dia da sua morte derrotou milhares, matou milhares. A gente vai ver vários outros juízes, grandes e imponentes, só que Deus levanta para defender o povo de Israel um juiz que era canhoto. Só que na tradução do seu nome vai dizer que ele era limitado da sua mão esquerda. Então isso vai dizer que naquela época isso era considerado até como se fosse uma deficiência. Ele era impossibilitado. Um homem desse não podia ir para a guerra. Já começa por aí. Como é que ele vai lutar com essa impossibilidade? Hoje a gente vê que isso não tem nada a ver, né? Apesar da nossa população ainda 10% somente é canhoto. As outras pessoas são destras. E a gente vai ver ele impossibilitado e muitas vezes rejeitado, colocado de canto porque era uma pessoa que não tinha uma estereotipia a qual alguém achava que era para ser um juiz. Mas Deus levanta ele. Eu não sei o que dizem de você. Eu não sei qual é a impossibilidade que você acha que você tem, como foi dito aqui, para você exercer teu chamado. Mas eu quero te dizer uma coisa, até nisso que você acha que é deficiência, é limitação, é algo que Deus vai usar para impactar vidas. Ah, mas eu falo assim, eu canto assim, eu ando assim, e é assim que Deus vai te usar. Aleluia. É dessa forma que você vai impactar gerações. É dessa forma que você vai levar a presença do Senhor para sua casa, para sua família, para onde você mora. É desse jeito que Deus vai te usar, porque foi Ele que te criou assim. Quantas pessoas têm testemunhos maravilhosos, que numa conversa com alguém na fila do banco, ganhou alguém para Jesus. Muitas vezes a gente cria um modelo do crente perfeito, que é em cima do púlpito, né? Alguém de terno e gravata. Você e eu vamos ser usados onde Deus quer que nós sejamos usados. Seja dentro de casa, fora de casa, na igreja, na rua, no trabalho. Nós somos sal e luz aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos, nós portamos a presença do Senhor. Aleluia.
nós andamos com o Espírito, Ele vai conosco. Ele vai conosco em lugares onde muitas pessoas estão sofrendo, onde muitas pessoas estão carecendo, aonde muita gente não quer ir. Como foi dito aqui, eis-me aqui. Aonde lugares onde muitas pessoas não querem ir, Deus vai nos levar para poder falar a sua palavra. E Deus levanta Eude. E a estratégia dele para poder vencer o rei é fazer uma faquinha. Ele faz uma faquinha, a Bíblia diz que é do tamanho de um côvado. Eu estava procurando essa medida mais ou menos do tamanho de um palmo aberto. Deve ser um pouquinho maior do que o meu, porque minha mão é pequena. Mas deve ser assim, uns 40 centímetros. E ele tem a ideia de confeccionar essa espada. E ele faz essa faca, essa espada. E a Bíblia diz que ele vai até o lugar onde fica o rei, no seu palácio. Só que ele passa antes pela estátua de Gilgal. Era um lugar onde aquele rei já tinha erguido demônios para serem adorados. E muitas vezes o Senhor vai nos levar dentro do terreno do inimigo por causa da vida de alguém. Lugar assombroso, lugar onde ele tinha que passar por aquelas estátuas que afrontavam o nome do Senhor. E ele passou por ali e ele vai falar com aquele rei. Quando ele passa, muito interessante, é que ele passa pela guarda e ele não é importunado. Por quê? Porque com certeza os guardas estavam esperando alguém que fosse destro, porque a gente entende que ele colocaria a espada do lado que põe o destro, né? Se a gente usa a mão direita, a espada ia ficar do lado esquerdo, para poder puxar. Se usa a mão esquerda, ia ficar do lado direito. Então ele passa sem ser importunado, porque eles não revistam ele do lado onde estava a espada, ele era canhoto. E quando ele entra naquele lugar, e ele está diante daquela presença daquele rei, ele dá aquele tributo, ele sai novamente. Porque quem está com a presença do Senhor entende que é Deus que garante. E ele sai. E passa, quando ele está chegando de novo perto daquelas estátuas, o Senhor fala com ele. Acredita assim, olha, agora é a hora. Porque o Senhor vai nos dar estratégia, irmãos, em um lugar que muitas vezes a gente nem imagina. Às vezes, na hora do conflito, na hora do embate, que você não acha ninguém para te ajudar, é a hora que o Senhor vai te dar uma estratégia. E dali ele despede o povo e fala assim, vão vocês, eu vou voltar. Imagina o povo falando, né? Imaginação minha. Pô, você vai voltar de novo para lá porque, não, esqueci o negócio lá dentro, vou voltar, vão vocês indo. Quando ele volta, novamente sem ser importunado pelos soldados, ele fala com o rei assim, tem um recado muito importante para te dizer. Alguns historiadores dizem que ele vai dizer que é um recado de Deus. E aquele homem fala assim, então não fala aqui não, vamos ficar sozinhos nós dois, eu e você. E nisso ele despede toda a segurança que aquele homem tinha, ele despede, porque quando ele olha para Eude, ele vê alguém que não apresenta perigo. De repente o teu inimigo até hoje debochou de você, riu de você, porque achou que você não representa perigo. Mas só o Senhor sabe que quando você dobra o teu joelho, quando você ora, o céu se movimenta ao teu favor, você tem uma arma poderosa que é a tua oração. Porque ela vai quebrar cadeia, vai salvar pessoas. Pessoas vão ser impedidas de morrer, de passarem pelo vale da sombra da morte por conta da tua oração. Pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas, porque enquanto você está orando, lá no céu tem um Deus que está ouvindo e já está respondendo a tua oração que é feita neste lugar. Aleluia! E a Bíblia diz que ele vai. E o rei chama ele para uma recâmara e fecha a porta. Estava tudo propício, irmão. Tudo propício para o Senhor agir. Eu me lembro que, há um tempo atrás, quase 15 anos atrás, eu estava numa situação em que eu queria muito sair de dentro da casa do meu pai. Porque eu já não aguentava mais conviver com aquela situação. Meu pai, uma pessoa que foi criada na igreja, uma família toda evangélica, ele se desviou na adolescência. Lá no mundo ele conheceu a minha mãe, eles se casaram, eu sou a filha do meio, tenho a minha irmã Joyce, que vocês conhecem, e meu irmão mais novo, Jonathan. E meu pai, ele se entregou à bebida alcoólica e uso de drogas. E cada dia era insuportável lidar com aquele lugar, porque só quem tem um usuário de drogas em casa sabe como é que é. Uma pessoa com um comportamento instável, nunca está bem, desconta da família aquilo que vive. E a gente vivia uma vida muito difícil. Eu lembro que entre os meus colegas, eu cheguei a falar isso aqui uma vez, entre os meus amigos, a pessoa que tinha um pai com o melhor trabalho era eu. Os pais dos meus coleguinhas, tudo trabalhavam na sua maioria na construção civil, em lugares onde tinha até uma remuneração menor.
Meu pai sempre trabalhou em grandes empresas, mas a gente quase passava necessidade, porque tudo era para o vício. Então, eu vivia ali naquele lugar, pensando no dia que eu fosse sair. Eu não aguentava mais. Eu queria sair. E como foi criada na igreja, qual é o único jeito que uma menina criada na igreja sai dentro de casa? Casada. Então, pensei, eu tenho que me casar. Cuidado quando você tenta sair de uma situação sem a estratégia de Deus, porque você pode entrar numa pior. E eu falei, eu quero me casar, eu quero me casar, eu quero me casar, eu quero me casar, eu tenho que me casar, eu tenho que me casar, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Minha irmã já estava casada, minha mãe também já não aguentando mais aquela situação, decidiu, eu vou embora do Rio de Janeiro. Eu vou sair daqui, não dá mais para conviver nessa situação. E minha mãe decidiu ir para outro estado. Por hora eu até me animei e falei assim, não, vou também, né? Quem sabe um lugar diferente, eu encontro até alguém para casar, né? Mas as coisas foram acontecendo, eu mudei de escola. E na minha escola eu encontrei um varão, filho de pastor, funcionário da Petrobras, inteligente aos meus olhos, e fiquei encantada. Falei, gente, era tudo que eu queria. Líder da mocidade, fiquei apaixonada dali. Deu 2 palavras, já tinha me ganhado. Todo dia, no dia da aula, trazia presente para mim. Me presenteava, e foi ali conversando, conversa vai, cartinha, era tempo da cartinha, tá? Não ri de mim não, que vocês também viveram isso, para. E aquilo ali foi me engodando, me seduzindo. Até que minha mãe falou assim, ó, já estou com data marcada para ir embora. Aí eu cheguei e falei assim, ó, varão, não vai dar mais não, porque eu vou embora. Ele falou assim, não, mas você vai embora, vai me deixar, minha mãe vai embora, não tenho como ficar aqui sozinha. Ah, então vamos casar. E decidi casar com ele. Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente toma atitudes que não são aquilo que Deus realmente separou para nós vivermos. Mas muitas vezes, até por conta da misericórdia do Senhor, Ele nos abençoa. E quando eu assentei no meu coração de casar, eu orando ao Senhor, o Senhor me deu um casamento com tudo, eu ganhei tudo, do vestido de noiva, até tudo dentro de casa, até a casa, eu ganhei. O Senhor nos deu casa, o Senhor nos deu todo o enxoval. Os meus móveis eram combinando como se eu tivesse ido na loja escolher, sendo que cada uma pessoa, cada um dos padrinhos me deram algo. Eu entrei na igreja vestida de noiva, para não envergonhar meu pai. Casei direitinho na igreja. E foi aquela bênção, né? Ai, estou casada, graças a Deus. Minha mãe e meu pai já tinham ido embora já há alguns meses. Eles vieram para o meu casamento, né, que eu já estava ajeitando, porque minha irmã nessa época ainda ficou no Rio até eu poder casar. E aí, quando eu casei, que eu fui morar com o meu esposo. E tá, e eu falei, agora eu vou viver uma vida muito feliz. Agora eu vou realizar todos os meus sonhos. Eu fiz o que eu queria fazer, eu casei. A Bíblia diz, eu sei que pensamento tem um sobre vós. Pensamento de bem e não de mal. Mas muitas vezes a gente quer o que não é o que Deus quer. Irmãos, em poucos meses daquele casamento de princesa, eu já não ouvia mais um eu te amo. Eu já não ouvia mais um você está bonita, você está linda. Eu já não ouvia mais o elogio, pelo contrário, eu só ouvia críticas. Eu só ouvia humilhações. Ah, mas você está com um corpo diferente. Ah, mas fulana, eu conheço, minha cunhada arruma a casa assim assado. Poxa, você não arruma igual a ela. Você não faz igual a fulana é. Você não é assim, assim, assado. E começou aquele homem que me elogiava, que me dava presente, começou a ser um homem grosseiro, ofensivo. Aquele homem de Deus deu um lugar a um homem que já não queria nem mais ir para a igreja. Muitas vezes, quando ia arrastado praticamente, porque o pai era pastor, então fazia uma pressão para o cara estar na igreja. Aí o tempo foi passando. O tempo passava e ele começou a me cobrar. Poxa, mas você não engravida, você não engravida, você não engravida. E eu fui ao médico para saber qual era o meu problema, porque tudo dentro de casa era problema meu. E quando eu cheguei lá, fiz todos os exames, o médico falou, olha, ao meu ver não tem nada, a gente pode fazer um tratamento assim, assado, né, para poder incentivar o organismo, mas cheguei em casa e falei, olha só, não tem um problema nenhum para engravidar. O médico falou que agora você tem que ir no hospital. Ah, então vamos deixar esse negócio de gravidez para lá. Davi não é de Deus, né? Porque quando o problema parecia ser meu, eu tinha que correr para tratar. Mas quando o problema parecia ser nos outros, aí vamos deixar do jeito que está. Aconteceu que, passando um tempo, o Senhor deu a oportunidade de sermos pais adotivos.
Eu, para quem não sabe, sou mãe adotiva do Mateus, do irmão dele, Eduardo, está morando agora com a minha tia. E o Senhor me permitiu criar essas crianças. Não foi fácil, irmão, não foi fácil. Porque eu tinha que estar em constante convívio com a mãe biológica deles. Uma pessoa totalmente possessa, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa com a qual não tinha vínculo nenhum de amor com as crianças, mas constantemente eu tinha que estar lidando com aquela situação. Vinha de uma linhagem de pessoas abandonadas. Nenhum deles, dos irmãos dela, nem ela foi criada pelos pais. Ela também teve 5 e não criou nenhum deles, deu todos os filhos. E eu tentando trazer as minhas crianças longe daquela herança maldita, orando para Deus quebrar a maldição hereditária. E quando as pessoas olhavam e viam a gente uma família perfeita, porque dentro da igreja nós éramos uma família perfeita, eu ouvia coisas tão lindas. Nossa, mas como vocês são um casal bonito. Mas como vocês são bem juntos. Olha, mas como vocês... Mas só Deus sabe o que eu vivia dentro de casa. E quando foi no ano de 2021, final dele, o Senhor falou assim, olha, começa a se preparar porque eu vou mudar teu cativeiro. Irmãos, eu fiquei toda feliz, eu falei, glória a Deus, Deus vai mudar esse homem. Deus vai trabalhar na vida dele. Deus vai botar ele do jeito a qual eu sonhei. Deus vai levantar ele dentro do ministério dele. Irmãos, eu comecei a orar e o Senhor falava assim, até o final do ano de 2022 eu tenho uma surpresa para você. Irmãos, como eu passei o ano de 2022 feliz, alegre. Eu já nem ligava mais para as críticas, para as humilhações. Em 2018, ele saiu de dentro do nosso quarto, nunca mais voltou. Eu dormia sozinha. E eu orando, e eu passava a madrugada orando, clamando. Falei, não, Deus vai mudar meu marido, Deus vai mudar meu marido. E o Senhor falou, final do ano tem surpresa, final do ano tem surpresa. Eu falei, não, até o final do ano Deus vai. E eu falava isso dentro de casa, falei, ó, final do ano tem uma surpresa pra gente, hein? E ele desdenhava. Irmãos, pois bem, quando foi numa festividade de criança, 22 de outubro de 2022, eu estava entrando na nossa igreja para poder ajudar no culto de crianças. Quando eu passei por aquela porta, o Senhor falou assim, é a última vez que você entra nesse lugar. Falei, Senhor, como assim? Mas tudo bem, cheguei em casa e falei, olha, ouvi do Senhor que é a última vez que eu entro aqui. Ah, que estranho. Tudo bem. Irmãos, no dia seguinte, eu sou acordada com uma notícia. No meu celular eu recebi uma mensagem. E como eu estava dormindo ainda, eu recebi uma ligação. Aquela ligação me despertou, eu olhei. Era meu marido, estava me ligando. Eu falei, ué, saiu de casa já uma hora dessa? E quando eu fui atender, a ligação caiu, ele desligou. Geralmente ele fazia isso quando queria que eu olhasse o WhatsApp. Aí eu fui olhar o WhatsApp, falei, deve ter alguma mensagem dele. De repente eu esqueci de tirar alguma coisa da geladeira, né? Então, quando eu olhei a mensagem, irmãos, eu não acreditei. Eu pensei que eu ia cair dura no chão, morta. Eu fiquei pálida, eu fiquei sem cor, eu fiquei com meus lábios ressecados. E o teor daquela mensagem era dizendo que tinha caído e tinha engravidado uma menina e que ele estava, naquele momento, decidido a assumir a gravidez dela e que ele estava encerrando o nosso casamento, me pedindo desculpa por qualquer coisa e que, de repente, me impediu de viver o que Deus tinha para mim, mas que, infelizmente, dali para frente não dava para continuar. Eu peguei o celular e eu saí correndo dentro de casa. Falei, pronto, ele já foi embora, já deve estar longe. Quando eu levantei e corri do meu quarto para a sala, ele estava sentado na sala. Eu falei assim, isso aqui é brincadeira? Ele falou assim, não, é verdade. Eu falei, por que você está fazendo dentro de casa? Você me mandou mensagem. Ele, porque eu não tinha coragem de te falar. Eu falei, como você não teve coragem de me dizer uma coisa dessa? Ele falou, eu não tenho mais nada para poder dizer. Irmãos, ali eu senti como se tudo que o Senhor estivesse me falando durante todo aquele ano fosse uma mentira. Porque o Senhor falou para mim que no final do ano vinha algo bom. Só que muitas vezes o Senhor não trabalha da forma que nós queremos. Por quê? Porque quando a gente está com a mente dominada pelo inimigo, a gente não consegue entender o que é bênção e o que não é. Irmãos, dentro de dias, poucos os dias, o Senhor começou a falar comigo. Depois que cessou meu choro, meu luto, ele realmente foi embora. O Senhor falou assim, eu estou te levantando. Eu falei assim, eu não quero mais nada. Eu não quero, eu cresci dentro da tua casa, eu sempre fiz o que o Senhor pediu e agora como é que está a minha vida? Ele falou assim, isso não era a tua vida. Eu tenho vida para você a partir de agora. Eu vou te levantar, eu vou te colocar em cima de púlpitos para pegar, eu vou te usar no louvor. Eu falei, Senhor, eu não tenho estrutura, a tua estrutura sou eu. Irmãos, eu estava dentro da minha casa, nós tínhamos uma empresa. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho R$1.
E o Senhor falou, eu vou te dar discernimento e você vai tirar tudo dentro daqui. Irmãos, eu estava 5 meses sem dormir. Eu não aguentava levantar uma Bíblia. E o Senhor vou te dar discernimento. Todo dia pela manhã o Senhor me acordava e falava assim, ó, vai em fulano, vai em ciclano, fala com um. E eu falava com as pessoas começaram a me ajudar. E quando eu falei com a minha mãe falou, eu já sabia, Deus já tinha me dado isso tudo que ia acontecer. A minha mãe falou com o pastor Robson também se movimentou para me ajudar, toda a igreja. E quando eu vim para cá, outras pessoas se movimentaram também para me ajudar. E eu consegui tirar minhas coisas de lá, eu consegui ver com meus filhos, porque o inimigo ele não só queria me desestimular ou me entristecer, ele queria me matar. Porque o projeto era para eu cair numa depressão e parar dentro do manicômio. Mas o Senhor tinha uma obra maior para a minha vida. E de repente você acha que dentro dessa dor que você vive não tem mais solução. Mas o Senhor manda te dizer, a solução é Ele. Ele age da forma que Ele quer, no dia que Ele quer. Não existe barreira para impedir o poder de Deus. E o Senhor começou a me levantar, e o Senhor começou, as irmãs começaram a orar por mim. E eu dentro da casa da minha mãe, o Senhor me ajudou. E levantou pessoas aqui dentro da igreja. Irmãos, quando eu fui mudar para minha casa, os meus vizinhos tinham separado a minha casa. Com a dona da casa, sem eu saber, né, minha irmã? Uma das nossas irmãs está aqui. E elas separaram sem eu saber. Não, você já tem casa para morar, porque a moça está alugando lá, a gente não deixou ela alugar para ninguém, não, porque essa casa é sua. Aleluia, eu fui para dentro da minha casa. Eu cheguei lá, não tinha fogão, e o fogão apareceu, e apareceu o sofá, e foi aparecendo as coisas. Irmãos, e hoje eu vivo uma paz que excede todo entendimento. Aleluia. E hoje eu espero na promessa o Senhor trazer o que Ele falou para mim. Porque eu passei à frente do Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu passei por aquele período como o povo passou também na mão, escravo na mão do diabo, para entender que eu dependo somente de Deus. Uma vez o Senhor falou para mim, não precisa ninguém te amar porque eu te amo. E hoje eu me sinto amada por Deus. Hoje eu estou de pé. Hoje eu estou aqui contando o meu testemunho. Muitas de pessoas poderiam olhar para a minha vida deficiente de amor e achar que eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Mas eu cheguei aqui. E eu estou aqui falando para você que Deus pode dar jeito para aquilo que aos teus olhos não tem jeito. Aleluia. Eu encerro aqui, já passou até o meu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor foi mudando. E o Senhor foi fazendo, o Senhor foi trabalhando, o Senhor foi me enchendo de alegria. E o Senhor colocou um cântico novo na minha boca. E eu pensei, Senhor, vai ser agora um tormento. Quando eu tiver que encontrar esse homem para poder dar entrada no divórcio. Como eu vou encontrar, irmãos? Eu tomei um pavor. Porque tudo que ele podia fazer para poder, ainda separada, tentar me flechar, ele pedia para pessoas me ligarem, me atormentando. Ele fazia. E o Senhor moveu as águas, irmãos, tudo pela internet, eu conseguia, não precisei ver a cara de ninguém. E saiu lá a certidão para a honra e glória do nome do Senhor. Eu estou livre em nome de Jesus. E tem liberdade para você, tem liberdade para a sua casa, tem liberdade para o seu filho que de repente está preso na mão do diabo, tem liberdade para o seu casamento que Deus quer reconstruir, tem liberdade para você daquilo que até hoje te aprisiona, se é uma doença, se é uma enfermidade, se é um problema na sua vida, Deus tem solução. A Bíblia diz que Eude, ele entra na recâmara do rei e ele vai e fere aquele rei com aquela faca. Aí ele enfia tão forte que a faca não sai da barriga dele. E ele sai dali de dentro e fecha a porta, ninguém o importuna. Porque quando Deus está no negócio, Ele vai te levar e Ele vai te trazer em segurança. E aquele rei foi morto, e o Senhor deu vitória ao povo de Deus. Assim como Ele hoje nos dá vitória. Fique com essa palavra, eu queria compartilhar com vocês esse testemunho, porque Deus faz. Eu não sei qual é a prisão que de repente você possa estar vivendo, mas Deus tem vitória. Ele abre hoje cativeiros para você passar e contar o hino da vitória. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Eu tenho certeza que nada do que foi falado aqui foi em vão. Creio que Deus quis falar e tratar com alguém aqui, né? Para a irmã Jennifer contar o testemunho dela, um testemunho forte. Eu já conhecia. E eu creio que Deus quis falar com alguém aqui. Seja qual for o cativeiro, seja qual for a prisão, a dor que você esteja vivendo, o nosso Deus, Ele tem poder para virar, para fazer coisa nova, né? Como a palavra de Deus diz, eis que faço uma coisa nova, porventura não a sabeis. E Deus, Ele abre